O Chamado do Senhor dos Mundos, de Bruno Godoy. Eu preciso me matar agora. É a única coisa que posso fazer, e foi para isso que vim à cabana. Estou aqui para me matar. Mas já se passaram 31 dias, e a coragem me foge do corpo, como se fosse o suor pela testa. A única coisa que não me deixa é o pavor da voz, o horror das visões e a canção sombria, doentia até. Não tenho entusiasmo para sequer abafar os ouvidos e esquecer essa música que não para. Bela Lugosi's Dead. A voz de Peter Murphy, vocalista do Bauhaus, é leve feito fumaça e rouca, como eco numa gruta escura. Undead, undead, Bela Lugosi's Dead. Murphy canta com entusiasmo. A desconstrução estética e fria do punk rock gótico define minha aversão ao futuro, pois não vejo projeção do amanhã. Estamos abandonados em um florescimento mortal, diz a letra da Bela Lugosi's Dead, sozinhos em um quarto escurecido. O alívio que eu imaginava buscar no meu isolamento na montanha me deixou bem antes de eu começar a subida pela trilha. Agora, só tenho a escopeta sobre a mesa à minha frente e um cartucho no bolso, espremendo a coxa, a pólvora vibrando, pronta para estourar. Sinto o maço vazio de Lucky Strike no bolso, como uma mão cheia de garras sobre minha nádega, querendo cortar o jeans e dilacerar a pele. Há 30 dias não fumo. Logo na primeira noite aqui, devorei os 4 últimos maços do Lucky Strike que consegui preservar secos. O resto se perdeu na maldita chuva pela trilha. Estou descalço, meus pés estão duros e arroxeados. Isso não é efeito do frio, pois não sinto nada. Se eu fosse um acadêmico versado em medicina, eu diria, com certeza, ser essas alterações corporais as fases da morte. Contudo, tal pensamento só pode ser projeção dos pesadelos que me assombram, ou são reflexões da Bela Lugosi's. Undead. Morto-vivo. Sou um morto-vivo agora? Ou estou embriagado? Comprei essa cabana em 1970. Dormi um final de semana por mês nela na década inteira. Conheço cada árvore do bosque, cada pedra solta, e mesmo assim, estou petrificado de medo aqui dentro, sentindo um pavor por algo desconhecido, definhando com essa rigidez irritante, tomando conta das mãos, aumentando, junto com o desconforto nas veias, correndo como areia num canudo, como se meus órgãos estivessem se autodigerindo enquanto eu fico pálido. É a morte, é um estágio dela, é a abstinência do cigarro, é a morte em vida. Nunca pensei que meu fim seria nesse meu local de refúgio, minha cabana na floresta, cheia de vida e verde, agora tão cinza e sombria, feito punk gótico do Bauhaus. Minha comida enlatada acabou no segundo dia. Parei de buscar água no quinto, e o que me sustentou até o 10º foram 3 lebres magras e um ninho de pássaro com meia dúzia de ovos quase podres. Afora isso, meu corpo não viu mais nada, pois a floresta não colaborou comigo, como se ela tivesse a intenção de me enfraquecer numa apreensão fria, tirando alimento para me matar aos poucos. O pesadelo real veio no dia 10. Depois desse dia, a fome me abandonou por completo. Porém, preciso comer, mesmo sem vontade. Sei que estou em inanição. Meu corpo está acabando, não sinto nem o coração. Tenho que sair para caçar novamente. Porém, a simples ideia de uma empreitada para colher um punhado de cogumelos no jardim me crispa a boca. O que eu vi lá fora, no dia 10, me tirou a fome, como se fosse um assassino abrindo meu estômago com uma motosserra e preenchendo-o com um bolo de cabelo. A única coisa que tenho dentro de mim agora é o pavor, e esse cheiro de putrefação subindo pela garganta, feito um vômito constante. Ouço ursos rodeando a cabana e lobos farejando as frestas, e o que faço é simplesmente implorar para nenhum deles entrar, pois só me resta um tiro de escopeta e, ou mato o invasor às minhas costas, ou me mato. De toda forma, o horror das visões deve acabar. Se a coisa não morrer, ela não vai me pegar vivo. Vou beber mais, terminar a garrafa de uísque e atirar. Esse é meu plano. Contudo, estou rígido, não consigo nem erguer o braço. Preciso me lembrar do que estou fugindo
para elaborar outro plano. Minha cabeça embaralha tanto que não sei se é real ou alucinação o que vejo. Da janela da cozinha, avisto o preto do mar, a encosta pedregosa e o rastro verde descendo da parede externa da cabana, como se um peixe colossal se esfregasse na madeira, deixando uma linha de escamas fétidas brilhantes ao luar. A gosma verde pulsa em flashes fosforescentes pelas emendas das ripas, parecendo o vidro lodoso de um aquário. Blocos de rocha esculpidos surgem no horizonte, revelando fisicamente o mais íntimo medo de qualquer ser pensante: o inferno. Parece que estou diante ao pôster do tubarão, a boca do monstro na abertura máxima, trazendo a série de dentes afiados, como lanças infernais, que vêm rasgar os olhos de quem se atreve a olhar. O real pavor só pode ser conhecido por seres desenvolvidos ao ponto de racionalizar, pois é no mais alto grau do entendimento que o terror se manifesta, quando temos a clara convicção de que algo é danoso e vai trazer o mal onde antes havia o bem. É esse sentimento racional que transborda de mim em riscos constantes de lágrimas, pois eu sei o que vem vindo. Ele vem vindo. É uma carapaça imensa se erguendo do mar, trazendo uma acrópole primitiva do fundo do oceano, animais exalando pavor em forma de uma espuma azul esverdeada, tão fétida que rasga a realidade dos sentidos e chega até mim num cheiro de morte. O mais sagaz dos poetas levaria meses para descrever essa visão, e nunca, a despeito de toda a gramática ou pesquisa, se sentiria confortável com algum substantivo para nomear a acrópole marinha. É simplesmente uma erupção de dor e cinismo, como se a entidade soubesse do temor que causará apenas em sua forma estática, em apenas ser o que é, um trauma do cosmo, um undead, tão antigo quanto o fogo, que se revela a mim. É um mal que há milhões de anos jaz em nosso oceano, simplesmente. Quero virar o rosto e correr, mas fico e observo. Sinto a presença da entidade em todo o canto ao redor, como se a realidade fosse um espelho, e para onde você virar, lá encontrará olhos lhe fitando de volta. A cada segundo compreendo que a revelação completa será a minha destruição, pois o horror me arrebata em pensar na nossa minúscula participação no espaço. Será essa a verdadeira função para existirmos? Ser um observador inerte para o mal consciente que está na base do mundo? Vivemos para receber um manancial infinito de vilania? Eu busquei isso, pois a curiosidade de estudar as estrelas me instigou até aqui. Porém, agora desejo a completa cegueira, uma vez que ou me enlouqueço ou me mato com o vislumbre da verdade. Tudo começou há meses. Eu consertava um Atari na minha oficina de eletrônicos e brinquedos na garagem de meu prédio, quando o primeiro ruído chegou. Um chiado numa TV de antena torta, com um maço de bombril na ponta. O som foi um grasnado com pancadas, parecendo marretadas em pedra, ao mesmo tempo em que uma pasta escorrendo era ouvida ao fundo. A TV estava desligada da tomada, pois o problema dela era, literalmente, um curto-circuito que queimou todo o interior do aparelho. Aquela TV estava morta e começou a chiar, e vibrou tanto ao ponto de piscar e emitir uma mistura luminosa, colorida, tão estranha que vi todos os pigmentos possíveis em nossa paleta de cores, e mais uma luz negra que se elevou de trás do aparelho, feito um espectro de fumaça, tomando forma e se desfazendo, de modo intangível e tangível, parecendo a silhueta de algo deformado que tentava se reestruturar. Na curiosidade que toma o comando em meus momentos de extremo espanto, estiquei o braço para a massa gasosa e meus dedos entraram no nada, que ao mesmo tempo era ar e ao mesmo tempo parecia vapor de uma sauna. A ponta de meus dedos gelou e o resto esquentou, feito um bolo com cobertura quente e o recheio gelado. Na parte do fundo da oficina, meio nublado pela fumaça, o pôster do tubarão, aquela fera abissal, o pavor oceânico escancarando a repulsa cheia de dentes, querendo pular sobre a TV e me devorar. Fechei os olhos e então meu coração encolheu. Encolheu de uma vez, eu sei, pois a dor foi instantânea e senti o órgão murchando. Um segundo depois, veio uma corrente elétrica que deixou meu braço dormente. Quando consegui respirar, e ao sentir o coração batendo novamente, chegou outro chiado, vibrando a TV. A tela trincou.
parecia uma martelada de dentro para fora. Não foi um ruído terreno, era algo de muito longe. Era o que eu sempre desejei, como eletricista e astrônomo amador. O contato com uma intenção cósmica, a prova de um intelecto sobre-humano. Contudo, o gozo da descoberta foi instantaneamente substituído por um medo quente que cresceu em mim, feito o mais expansivo tumor possível, como se eu ingerisse óleo escaldante. Puxei o braço, caí e rolei para fora da oficina. Arrastando, subi os degraus da portaria e entrei no hall. Estava escuro, nenhum vizinho. Cambaleando, subi as escadas, entrei no meu apartamento e corri para o quarto. No momento em que fechei a porta, as lâmpadas do apartamento estouraram e as visões começaram. No escuro, olhei para a parede e vi uma espécie de brinquedo Gênios pintado, como se o Gênios piscasse todas as luzes, parecendo uma boate. A bela Lugosi's Dead começou a tocar nesse ponto. Tocou sem parar, parecendo uma tortura de som e luzes. Depois de 2 dias de forte dor de cabeça pela música alta que berrava no cérebro, descobri que os pesadelos paravam quando eu bebia e fumava. O problema é que minha cabeça dói mais do que quando me embriago. Porém, não suportando mais o horror, decidi beber muito, pois é indizível o que eu estava sentindo. Até hoje, estou nessa empreitada de me manter alcoolizado e, ao mesmo tempo, em pé, pois é no sono ou na sobriedade que o medo ganha participação em mim. No dia 8, não aguentando de sono, liberei 2 estantes que ficavam na cozinha, tirei o fundo delas e as ajeitei, uma de frente à outra. Enfiei um braço em cada prateleira e me apoiei, como se fossem muletas. Ainda, para criar um desconforto e espantar o sono, deixei uma bacia cheia de água no chão e entrei nela. Fiquei 2 dias assim, só parei quando, por um instante, adormeci e, no susto, retraí o braço com um arranco desajeitado que me fez cortar o pulso num prego. O sangue escorreu para a bacia. A visão do caldo vermelho escureceu minha vista e tombei, fadigado, exausto e faminto. Foi na manhã do dia 10, quando a fome venceu e me fez sair da cabana para caçar. Aí veio o pesadelo. A ironia sempre me acompanhou, e agora ela me confronta com a ferramenta do autoextermínio. O medo maior que o da morte, o medo de viver que me faz querer morrer. Impossibilitado de seguir meus estudos em astronomia, pelo simples fato de não compreender tanto a matemática, passei a vida equipando a oficina da garagem, aplicando grande parte do meu sustento numa empreitada para estudar as estrelas e atingir as luzes da noite que pulsavam em minha mente, como se um chamado cósmico fosse a mim direcionado diariamente. Porém, nunca imaginei que o contato seria tão horrendo. Não suportando a escuridão do quarto, dias depois do contato pela TV, preparei os mantimentos no bagageiro de minha moto, CB400, e vim para o isolamento na cabana, na extremidade antiga da cidade. Mas uma tempestade inesperada me fez atolar a moto no início da estrada de cascalhos. Por isso, tive que deixá-la na praia e subir pela trilha de pedestres. Gastei 13 horas na mesma subida que eu fazia em 2, guiando turistas há anos. Ainda ouço os enlatados acertando as garrafas, sacudindo feijão como se fosse meu cérebro numa concha. A tarde inteira e metade da noite de caminhada, mas não foi o peso das garrafas de uísque, nem a lama que me atrasaram. Foi uma aversão invisível sentida no fundo da consciência. Era a racionalidade que tentava me alertar de algo, me atirando para longe. Contudo, acostumado às perdas em todos os meus projetos em vida, respirei fundo e subi. Nesse dia, eu perdi os maços do Lucky Strike. Agora, no auge do horror alcoólico, o calor no crânio me faz ver discos brilhantes. A testa inchada parece que vai rachar a pele. Preciso me matar antes que a coisa se aproxime mais. Não quero ouvir, nem ver mais, mas até na paz da encosta, na então confortável cabana, os pesadelos chegaram nos últimos 20 dias, mais fortes do que lá no prédio. Lembro-me de cada uma das 20 visões. Foi uma revelação por vez, sempre próximo ao nascer do sol, o momento mais alerta de meus olhos. Passei a cochilar anestesiado de uísque durante a primeira semana e a ficar acordado à noite, em pé, encostado à porta,
até os joelhos incharem e eu escorregar de costas, evitando ao máximo piscar, sentindo os olhos secarem até a chegada do sol, quando, rendido, eu caía no sono. Assim, ao dormir, pela primeira vez, a voz falou direto comigo. Contou-me coisas de antes do mundo existir, e relatos que são e serão, todos com uma intenção vil, que caminha pelo tapete de estrelas desde o começo do todo. No 10º dia, quando cortei o pulso e me arrastei até o banheiro e enrolei uma toalha no corte, a fome, até então presente, me fez sair da cabana com a escopeta à frente e a lanterna presa à mira, cauteloso, um passo por vez. Passei a corrente nas argolas do batente e tranquei a porta da cabana. Forcei a tranca ao ponto de estralar a madeira. Minha última defesa era manter a porta e as janelas fechadas, tudo fechado. Era noite alta, não localizei a lua na névoa rançosa que escorria do bosque, mas de algum lugar a esfera brilhava, pois uma luz verde guiou meus passos pela trilha. Fui como um boneco de pano puxado pelos ombros, o corpo oscilando, de cima a baixo, em movimentos curtos, de espasmos, caminhando no escuro da mata. A margem da trilha estava destacada no breu, igual a marcações no asfalto. Não era a mesma floresta que eu conhecia de dia, tenho certeza. Vi protuberâncias no chão que sol algum revelava no mais claro meio-dia de verão. Não, era um ambiente inapropriado para humanos. Um ar insuportável, feito para criaturas antigas, que transpiram o mal do cosmo. Vi arcos e umbrais, de uma feitura impossível de se executar na mata. Arquiteto algum projetaria aquelas peças, e máquina nenhuma ergueria tais colunas num ambiente tão inacessível quanto o caminho pelo qual adentrei. Foi quando descobri o paradeiro da lua. Vi de onde vinha sua luz. Do solo. Ela não brilhava no céu. Ela resplandecia no chão. Eu caminhava sobre ela. Crateras circulares de vulcões adormecidos descortinam-se à frente, enquanto eu dava passadas infinitas, sentindo o colorido dos planetas na planta dos pés. Até que, por fim, parei e olhei para trás. Para o meu maior pavor, mesmo pensando não ser possível me impressionar mais, eu avistei a bola azul e verde. Um mundo doente, a terra, trincando a casca e se desfazendo em estrelas. Eu havia cruzado a mente da entidade maligna e entrado no inferno pessoal, que na existência da criatura era o mais puro júbilo. Eu estava uno a ela, uno com a inteligência cósmica. Não pude ir além. Os horrores que senti, as coisas que ouvi e o que eu sabia que iria encontrar me fez parar e voltar correndo. Logo, me vi novamente na mata, à espreita de um alce branco feito neve. Ele me olhou, eu atirei, mas errei. Perdi o penúltimo cartucho da escopeta. O estouro despertara os lobos. Voltei correndo para a cabana. Espremi o corpo na porta entreaberta. Uma janela batia ao vento, dando pancadas altas que me lembraram do tiro. Coloquei a escopeta sobre a mesa, os braços moles de tanto tremer. Peguei uma garrafa de uísque e um copo vazio. Ajeitei ao lado da arma e fui para a janela da cozinha ver o risco de escama que persistia inalterado. E ainda contemplei a acrópole oceânica que nesse dia já se mostrava pela metade, com pilares riscados nos mais perfeitos pictogramas que artista algum pudesse conceber. Riscos e formas, chuviscados de verde e vermelho, compostos de entranhas de monstros marinhos. Voltei para a sala e estanquei no lugar. A porta estava aberta quando eu retornei da mata, a corrente jogada em um canto. A janela acertando a parede com força. Olhei para a mesa, vi 2 copos, um cheio de uísque e o meu, vazio. E mais, um maço de Lucky Strike, espremido e molhado e cheio de cigarros. Alguém entrou antes de mim. A coisa tinha me achado. Ela estava dentro da cabana. Arregalei os olhos e inclinei de lado, sentindo um choque subir pelas pernas, indo até o meio das escápulas. Estanquei. Não dei sequer um passo além. E aqui estou até hoje, no 31º dia, depois de ver todas as 20 visões e criando coragem para estender as mãos, catar a escopeta, recarregá-la, olhar para trás e estourar a cabeça do monstro. Ou, o que seria mais fácil, a minha.
Não há paz em lugar algum. Ele observa tudo. Uma coisa que murmura Senhor no início de frases e termina com dos mundos em cada final de monólogo. É estranha e arrastada, uma fala angustiante, vinda direto de um poço borbulhante. Mesmo furando meus olhos e rasgando as orelhas em sonho durante as visões, eu sempre via com ele, pensava com ele, pois eu sou ele agora, o Senhor dos mundos, a intenção em tudo, e eu sei. No começo, antes do todo ser tudo, a existência era quente e quieta, contida num grão feito um cisco. Assim veio o caos, trincando o cisco. Braços se alastraram em fissuras, até tudo explodir num grande estouro. Então, a fresta se abriu num risco horizontal, feito pálpebras de um ciclope cósmico, a tudo observando, disseminando vilania até o limite de seu alcance que não possui barreiras. E ele passou a observar. Cansado de apenas olhar, o Senhor dos Mundos avançou, caminhando pelas existências, alinhando estrelas e cruzando luzes, emanando uma luz negra que miscigenava com o verde fosforescente em cada gesto, disseminando o que trouxe em abundância, o caos. Não completo em existir só, ele permitia a criação de outros semelhantes, chamando a todos de os Lordes dos Mundos. Eu vi um. Ele estava nu, saindo de um poço de lágrimas do deserto. Era esguio, a pele lisa feito gelo, o rosto inexpressivo, disforme num ângulo sem conhecimento na geometria terrena, o crânio maçudo, não encontro palavra mais adequada para chamar aquilo. Era entalhado em forma de cunha, num monolito poroso que pingava escamas. De uma orelha, trespassada pelo lóbulo, desciam lanças de prata, esticando a pele feito mel a escorrer, criando tentáculos que rasgavam o solo, formando veios de lágrimas por onde a fissura andava. Esse Lorde aproximava-se de mim, ao mesmo tempo em que se distanciava, fundindo-se a silhueta de um monte no horizonte, o contorno falhando, em ondas que se apagavam no crepúsculo de um sol cinza. O deserto era longínquo, tão vasto que sugava minha sanidade, com a sensação de agulhas chupando uma solução salgada de meus olhos. Esferas roxas e blocos cúbicos começaram a cair do céu, sumindo antes de atingirem o deserto, fulgurando por segundos, revelando trincas no solo que formavam vales coroados por bordas enrugadas, como a palma de uma mão velha e murcha, a palma de um colosso. Então, ao fundo, rasgando o monte e subindo feito um vulcão, avolumou-se uma esfera de pálpebra fechada, pingando um caldo pela fresta irregular que tremia, querendo se abrir, quebrar a remela endurecida que selava o risco. A esfera ocular avançou, num som baixo, grave, feito uma trombeta quilométrica, abarcando o panorama como uma avalanche, absorvendo o Lorde solitário como se esse fosse uma gota numa enxurrada. Depois, na calmaria, uma forma redonda persistiu, com tentáculos vivos iguais a vermes, e em sua destra, uma balança com 2 pratos de bronze, em cada prato, um globo pulsante de mundos vivos e invertidos, um acima, outro abaixo, e sobre a monstruosidade dessa visão, uma bola luminosa preenchida por inúmeras palavras. A bola, seca feito deserto, desfez-se, liberando conteúdo ao ar. As palavras amontoaram-se e caíram sobre os mundos como areia. Palavras solitárias, únicas, num idioma impossível de caracteres desconhecidos, carregadas de acontecimentos que logo percebi serem as 20 visões que se derramaram em pesadelos na minha mente. E em mim, usando minha consciência como degraus para se alcançar as estrelas, a entidade deixou uma impressão no espírito, uma vontade que se apresentou como sendo o Senhor dos Mundos, e sucedeu que ele falou, numa voz prolongada de chiados cósmicos: Senhor, levanta-te, pois a hora é chegada. Vai-te por mim, ide e guiai-vos até os Lordes dos Mundos. Carregue o ruído por todo o chão, onde pisar a planta de vosso pé, e todos os ouvidos que ouvirem tua voz, os mistérios das estrelas o arrebatará,
Assim, há de perpetuar o mistério, como eu digo a ti, dos mundos. Isso sucedia num plano acima de um pandemônio de infinitas vozes, agudas, tal discos metálicos vibrando, preenchendo a cabeça, e a voz registrou as revelações que me foram apresentadas. E a primeira foi-me dada em fogo na testa. Era justamente a marca do ciclope cósmico, o risco de pálpebra horizontal, pronta para se abrir, o olho. Assim, por fim, o mal e o bem eu desejei, apenas isso. E esse foi o princípio. E sem limite de forma e espaço, a vilania se expandiu numa fagulha de trevas, e sobre o abismo o negro caiu. Vazia e gélida, as terras se apresentaram. Rapidamente, o bem em pó se desfez, e disse a voz às estrelas, o olho maligno: Senhor, então que haja dor nos mundos. E houve dor, é verdade, pois ele chegou, o Senhor dos mundos. E vivendo nas 20 visões, agora estou, uno a ele. A verdade agora me foi mostrada. Eu morri no 10º dia. O chifre do alce me degolara. Nunca retornei à cabana. E dela sinto que não saí. Mas as 20 visões persistiram numa massa escura que parece querer se condensar em blocos cúbicos de dor, trazendo o apocalipse. O final que se fecha numa luz negra.